Bonfim dizia, a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia, não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, bem-vindos ao 25º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor do Instituto Carioca de Criminologia. E o episódio de hoje é muito legal, é um bate-papo sobre, digamos, 3 acontecimentos recentes, 2 dos quais de natureza legislativa, um outro relacionado a uma resolução do Conselho Federal de Medicina, mas que todos eles têm o mesmo pano de fundo, né? Qual seja essa pretensão do bolsonarismo de tutelar o corpo da mulher. É sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui, sobre a resolução do Conselho Federal de Medicina que disciplina de forma diferente do que vinha sendo feito a questão da recusa terapêutica, né? Inclui a mulher grávida no rol de exceções a isso. Vamos falar também sobre o veto do Bolsonaro àquela lei que pretendeu alterar a Lei Maria da Penha para fins de estabelecer a notificação compulsória à polícia em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E vamos também falar no finalzinho um pouco sobre aquela lei do SUS, que também é recente, na verdade não é uma lei do SUS, mas enfim, é uma lei que estabeleceu que doravante o agressor, né, de mulheres deverá arcar com os custos do tratamento da mulher a ser realizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Esse vai ser o nosso, digamos, tema de hoje. Só para lembrar que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, em praticamente todas as plataformas de áudio, no iOS, no SoundCloud, no YouTube, no Spotify. Temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de forma que não faltam aí alternativas, ferramentas e canais de comunicação entre este podcast e a sua audiência qualificada. E eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou dar início imediato ao 25º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo / entrevista com a defensora pública Flávia Nascimento. Bom, voltando. Então, Flávia, eu queria agradecer muito a sua presença aqui hoje no nosso podcast. Enfim, assim que eu me deparei com esses temas, né, que foram anunciados aqui na introdução, eu logo fiquei me coçando para tratar disso com qualidade aqui no podcast, porque é isso, o avanço do bolsonarismo sobre o corpo da mulher, o avanço do conservadorismo, a impressão que eu tenho é que essa coisa da tutela do corpo feminino é sempre um termômetro, né, muito sensível ao avanço do conservadorismo. E a gente vê isso de maneira muito clara nessas 3 digamos, iniciativas legislativas, né, lato sensu, né, a resolução do Conselho Federal de Medicina não é propriamente uma lei, mas é um conjunto de normas, né, então podemos, assim, em termos amplos, dizer que são 3 iniciativas legislativas, todas de alguma forma relacionadas aí, entre aspas, à tutela da mulher, né, pelo Estado. E esse tema me intrigou muito e eu queria muito tratar dele aqui no podcast, até que felizmente, minha professora querida e amiga Luciana Boatê, vendo a minha inquietação com esse assunto, em grupos do WhatsApp que a gente participa, ela me sugeriu o seu nome e eu achei fantástico. Procurei um pouco saber de você e achei maravilhosa a tua militância e acho que tem tudo a ver com esse podcast. E estou muito feliz, então, de você estar aqui hoje com a gente e queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Obrigada, Rafael. Olá, ouvintes. O meu nome é Flávia Nascimento, eu sou defensora pública desde 1999, posso dizer que já sou uma defensora rodada, já atuei no interior, já atuei no núcleo de sistema penitenciário, na CDDICA, na infância, e me encontrei profissionalmente atuando quando eu passei a ser titular do órgão da Defensoria Pública, que assiste as vítimas de violência doméstica, junto ao Juizado da Violência Doméstica da Comarca de São Gonçalo. Né? Passei a me entender aí como, até mesmo como mulher, o meu lugar na sociedade como mulher, entender as diversas vulnerabilidades que nós somos expostas, até mesmo naturalizamos. Né? Diante dessa minha nova atuação, eu senti necessidade de me especializar, de me aprofundar nos estudos, fiz uma pós-graduação de Gênero e Direito na EMERGE,
E, atualmente, eu estou afastada da titularidade, estou na Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública. É um órgão da administração, é um órgão consultivo, propositivo de políticas institucionais, né, com relação aos direitos das mulheres. Que máximo, muito legal. Então, Flávia, eu queria começar pela resolução do Conselho Federal de Medicina, né? E eu queria até que você explicasse para a gente um pouco o conteúdo dessa resolução. Essa resolução, ela veio à tona em setembro desse ano, né? Então é uma coisa aí que tem menos de um mês, ela foi publicada, e é uma resolução que diz respeito à recusa terapêutica de gestantes, né? De mulheres grávidas. E ela está sendo aí objeto de amplo questionamento, né? Pelas defensorias públicas, me parece que do Rio de São Paulo, e também pelo próprio Ministério Público Federal. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o conteúdo dessa resolução, em que medida ela está nos incomodando, né? E em que medida ela é símbolo, ela é uma evidência desse avanço do conservadorismo sobre o corpo da mulher. Então, vamos lá. Realmente, essa resolução nos incomoda muito. A gente percebe que ela... A gente tem certeza que ela é inconstitucional, que ela é ilegal e ela fere os tratados e normas internacionais de direitos humanos, né? Essa resolução foi publicada em setembro, como você disse, e ela estabelece normas éticas para a recusa terapêutica por pacientes e objeção de consciência na relação médico-paciente, né? As grandes questões aqui nessa resolução é que ela estabelece uma imposição ao médico, né, diante da discordância entre o médico e representante legal de paciente menor ou incapaz, a necessidade de comunicar às autoridades competentes, e aí ela nomeia, bota Ministério, exatamente assim, Ministério Público, Polícia, Conselho Tutelar e etc. Né? Então, a gente vê até uma inadequação aí quando fala as autoridades, fala polícia. Que polícia é essa, né? Que polícia é essa? Aqui a gente já percebe que, como você disse, é uma vontade de tutelar as pessoas que eles acham que são incapazes, né? Quem são os incapazes? E aí, mais adiante, no artigo 5º, a gente entende e percebe qual é o objetivo mesmo dessa resolução, que ela estabelece que essa recusa terapêutica pode caracterizar abuso de direito. No parágrafo 5º no parágrafo 2º desse artigo, ele fala expressamente, faz referência à gestante e usa essas expressões mãe e feto. Quando ela fala assim, a recusa terapêutica manifestada por gestante deve ser analisada na perspectiva do binômio mãe-feto, podendo o ato de vontade da mãe caracterizar abuso de direito dela em relação ao feto. Então, mais uma vez, a gente vê uma impropriedade aí de expressão, né, que toda a nossa legislação usa a expressão nascituro. E aqui eles reforçam essa questão de falar feto. Por que isso? Né? Qual o objetivo que tem por trás disso? E por que falar que isso é um abuso de direito, a mulher não poder escolher o melhor tratamento, né? A melhor forma de dar à luz? A gente sabe que o parto é um fenômeno exclusivo, a gestação e o parto é um fenômeno exclusivo das mulheres, né? E, desde sempre, é um fenômeno natural. A mulher, ao longo dos anos, dava à luz sozinha, sempre com a ajuda de outras mulheres. De uma parteira, né? Antigamente era uma parteira. E a partir de algum momento, né, quando a medicina foi avançando, trouxe uma característica de medicalização do parto, né? De tratar o parto como uma... Não é uma doença, mas uma necessidade de regulamentar o parto, né? O parto ter que se submeter a um tratamento médico, né? Quando a gente vai buscar a origem dessa palavra obstetra, né? Porque quando a gente engravida, a gente procura um médico obstetra, né? Ela vem do latim, da palavra obstare, que é estar ao lado. Então, ninguém quer negar o conhecimento técnico do profissional, né? O profissional médico que está ali,
Mas a gente entende que a mulher tem um protagonismo durante a gestação e ao parto, e por isso, ela sendo sujeito de direitos e podendo exercer a sua autonomia de vontade, ela pode, a partir do momento que o médico esclarece as opções que ela tem, ela pode livremente fazer a opção do melhor método que ela quer. A sua escolha de terapêutica, né? Exatamente. O que essa resolução estabelece é exatamente um poder do médico sobre a definição desses caminhos. Né? Essa resolução ela restringe a autonomia da mulher, né? Por isso que a gente fala que ela é até inconstitucional, que ela viola a dignidade da mulher, ela viola a autonomia de vontade da mulher e a sua capacidade de autodeterminação, quando o médico pode impor determinado procedimento contra a vontade da paciente, né? E aí isso abre margem para que sejam praticados determinados procedimentos que hoje em dia já não são mais recomendados pela própria Organização Mundial de Saúde, pelas recomendações do Ministério de Saúde, né? O Ministério de Saúde estabelece determinados protocolos de atenção humanizada ao parto, assim como tem protocolo de atenção humanizada ao abortamento, né? Então, quando a gente dá margem ao médico contrariar, aí a gente não precisa nem falar só do médico, a gente pode ampliar para qualquer profissional de saúde, porque tem as enfermeiras obstétricas também, né? A gente pode ampliar, e quando o profissional de saúde impõe à mulher um determinado procedimento contra a sua vontade, está ferindo a autonomia da mulher. Né? E ferindo também toda essa normativa internacional, né, que preconiza a livre escolha do paciente quanto ao seu tratamento. E eu fico com a impressão, lendo essa resolução, especialmente esses artigos que você destaca, que a mulher ela está sendo deliberadamente tratada como um objeto de reprodução. Né? Quer dizer, parece que a finalidade da mulher, da existência da mulher no mundo é colocar mais gente no mundo. Ser incubadora, né? Exato, exatamente. Quer dizer, parece que a mulher está sendo tratada como uma incubadora. A gente vem vivendo um período de conservadorismo intenso, né? E isso nos empurra de volta aquele modelo patriarcal que é a base da nossa sociedade. Não tem como a gente pensar diferente. Se a gente for analisar toda a evolução legislativa, nós mulheres não éramos contempladas na nossa legislação. Nosso reconhecimento como sujeito de direitos sempre foi em decorrência do movimento organizado de mulheres, que sempre lutou muito pelo nosso reconhecimento como sujeito de direitos, né? Desde a época lá do período colonial, que a gente tinha legitimado o crime de feminicídio, né? Existia um artigo nas ordenações filipinas que previa lá que o marido que encontrasse a sua mulher em flagrante adultério, ou ao menos desconfiasse desse adultério, ele legitimamente podia matar a sua esposa e o sujeito que estava lá em flagrante adultério com ela, a não ser que ele fosse desembargador ou alguma autoridade daquela província. A gente vê a discriminação contra a mulher e uma discriminação de classe também, né, muito marcante. São situações que são fundantes da nossa sociedade. Exato, e me parece que esse tipo de dispositivo também recupera um pouco... Você aí se refere a um evento histórico que está distante da gente, mas está próximo da gente o Código Civil de 16, que colocava a mulher numa posição jurídica absolutamente inferiorizada, né? Ela era tratada quase como uma criança, né? O do ponto de vista jurídico, levava à incapacidade civil, né? A gente precisaria de autorização do marido para trabalhar, para celebrar contratos. Exato. Né? Parece que é um retorno a esse tempo, né? A gente vive um movimento que quer nos empurrar de volta a esse tempo, isso. Né? É isso. Vocês estão resistindo bravamente. Pois é. E aí a gente vê, assim, eu acho que o que vem marcando mais esse retorno a esse modelo é o controle que vem sendo feito com relação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? A gente, no início do ano, teve um despacho do Ministério da Saúde querendo extinguir a expressão violência obstétrica, né? E aí o Ministério Público Federal
essa orientação não voltasse atrás com relação ao Ministério da Saúde, voltasse atrás, até porque violava os próprios protocolos do Ministério da Saúde, né, com relação ao parto humanizado. A gente tem resoluções aqui no Rio de Janeiro do CREMERGE que impõe a notificação compulsória em caso de estupro. Tem uma outra resolução que impõe ao profissional da saúde, ao médico, né, assinar e aderir ao plano de parto, que é um direito da mulher. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem a Lei 7191, que prevê o plano de parto, o acompanhamento de doulas, expressamente no estado do Rio de Janeiro, nas maternidades referenciadas do SUS. E a gente vem percebendo que toda essa regulamentação dos conselhos de medicina, seja federal, seja aqui regional, aqui do estado do Rio de Janeiro, e uma tendência no Ministério da Saúde de regular os direitos sexuais e reprodutivos, né? Hoje eu tive a notícia que existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que quer revogar o dispositivo do Código Penal que permite o aborto legal, que prevê as hipóteses de aborto legal. Que hoje está, né, basicamente restringida a estupro e risco de vida para a mulher. E a gente tem uma decisão jurisprudencial, né, do anencéfalo. Existe uma ação também da STF para que se estenda nos casos de bebês infectados pela síndrome da Zika vírus, né? O mais absurdo nesse projeto de lei, quando a gente vai ler a justificativa, é que a deputada que apresentou, uma mulher, né, que apresentou esse projeto de lei, ela justifica que se a mulher tem uma gestação decorrente de estupro, é porque o estuprador preservou a vida dessa mulher, né? Então, por que não essa mulher deveria preservar a vida do feto, né? Uma tendência muito grande de falar em feto, né? Também de uma forma atécnica, quando toda a nossa legislação fala em nascituro, e a gente sabe muito bem qual é o tratamento legal que é dado ao nascituro, né? Sim, claro. O feto não é propriamente uma categoria jurídica, né? Não é algo, não é uma expressão que a gente tem incorporado na... Ainda, né? A gente tem que lutar aí para que ninguém tem essa ideia de começar a categorizar. Manter a referência. Exatamente. Claro. Perfeito. Ela também fere o Código de Ética Médica. Ela fere o dever de sigilo médico, né? Há uma relação de confiança entre médico e paciente. Da mesma forma, essa resolução do CREMERGE que estabelece a necessidade de notificação em caso de estupro, né? Ela fere o dever de sigilo médico, né? E, curiosamente, essa resolução do CREMERGE, ela usa como, numa das suas considerações lá da justificativa, ela faz referência ao artigo 66 da Lei de Contravenções Penais. Que obriga o funcionário público, né? Isso, a fazer a notificação à autoridade policial nas hipóteses de crime... De ação penal pública incondicionada, né? Mas a gente tem que lembrar que o médico tem o dever de sigilo. Claro. E se o médico violar esse dever de sigilo, ele pode praticar um crime que está previsto lá no artigo 154 do Código Penal. Claro. Né? Então, a gente tem que ponderar aí essa situação. Resolução ela não supera a força normativa de uma lei ordinária. Né? Exatamente. E a mesma coisa para essa resolução do Conselho Federal de Medicina. A partir do momento que o médico notifica compulsoriamente essas autoridades lá nomeadas no artigo 4º, ele vai estar violando esse dever de sigilo. Exato. E assim, a relação entre médico e paciente, ela é em tudo semelhante à relação entre o padre e o sujeito que vai lá se confessar, entre o pastor e o sujeito que vai lá se aconselhar, entre o advogado e seu cliente. Exatamente. São relações regidas pelo signo da confidencialidade. Exatamente. Né? Não pode um médico sair por aí, né, digamos, falando o que você conversou com ele dentro do consultório. Ainda que esse médico seja um funcionário público. Isso não diminui
né, o dever Exatamente. dele, né? Você não está diminuída no seu dever de confidencialidade profissional porque você é uma defensora pública, né? Com E o certeza. seu assistido não te paga. Não, isso não importa. Isso né? não importa. Imagina se exigiriam de algum líder religioso que ele expusesse alguma intimidade confessada, né, no exercício do seu ministério. Sim, um psicanalista que recebe lá em análise toda semana. Nossa, a gente vê assim que esse controle é muito direcionado aos corpos das mulheres, né? Quando a gente percebe essas resoluções aí, elas têm uma destinação, né, e um objetivo que é regular os corpos das mulheres, né, e querer suprimir a autonomia de vontade e a autodeterminação das mulheres. Me lembra muito aquela série, né, Handmaid's Tale, não sei se você Muito, viu, baseada no livro, né, o conto da Aya, né, da Margaret Atwood. Fala exatamente disso. Ela parece meio alegórica, né? Mas a gente está beirando esse mundo distópico aí, né? Exato. Parece que a gente está tá caminhando. Eu acho que me parece assim que todo mundo tem direito de escolher o seu tratamento terapêutico, menos as mulheres gestantes. Exatamente. Né? Porque elas são reprodutoras, não e são aí incubadoras. Fica aquela questão, né? Qual é a mulher gestante que quer levar a sua gestação a termo, que quer o pior para o seu bebê, né? Qual é a mulher que vai escolher o pior tratamento terapêutico? Aí, né? Que vai deixar de seguir qualquer recomendação, né? Até porque as diretrizes para o parto humanizado deixam muito claro isso, que as mulheres têm o direito de escolher os melhores procedimentos, desde que isso não importe em risco de vida. E aí é muito técnico, né? Em risco de vida à própria mulher e ao nascituro. Essa lei estadual nossa, 7191, ela deixa isso muito claro. Ela fala exatamente isso, o risco de vida à mulher e ao nascituro. Então, existe essa proteção. A gente não precisa de resoluções desse tipo que deixem muito evidente que a intenção é regular a autonomia da mulher com relação ao seu corpo. O limite é o risco da vida, evidentemente. Né? O médico está lá também sujeito a um juramento e que ele tem que proteger vidas. Ninguém está questionando o saber médico, né? Muito pelo contrário. A gente respeita muito, o médico se qualificou para isso. É a profissão dele, né? E a gente respeita isso. Mas a gente tem que ter a nossa autonomia também respeitada, nosso direito de escolha, a nossa dignidade também respeitada. Nesse episódio, estou me lembrando muito de um grande amigo meu e ouvinte desse podcast, que é médico obstetra, o Alexandre Vieira Alves, que é uma pessoa muito humana e que com certeza está vibrando agora com as coisas que você está falando. E eu dizia, Flávia, estabelecendo o gancho com o próximo assunto, né, o artigo 4º dessa resolução, como você bem indicou, ele estabelece uma hipótese de notificação compulsória, né? E aí é o fetichismo criminal, né? Aquela coisa de que tudo tem que sair dali para a delegacia, porque é a justiça criminal que vai dar conta de resolver os problemas da sociedade e tudo mais. Mas a gente vive esse momento assim, de criminalização de corpos, né? Exato, de criminalização do cotidiano, criminalização dos corpos, quer dizer, é isso. O Brasil nunca teve um momento de expansão tão desenfreada e tão descontrolada do estado de polícia, né? E nesse momento você tem um governo que patrocina isso, né? Deliberadamente em todos os campos, né? Em todas as hipóteses, né? Isso é muito grave. Como se a solução para várias questões fosse a criminalização. Exatamente, né? Exatamente. Não há um investimento em políticas públicas de Estado que vão dar conta de prevenir determinadas situações. Exato. A coisa é deixar com o juiz criminal, porque ele tem toda a condição de resolver os conflitos, mas enfim. E esse artigo 4º da resolução fala numa hipótese de notificação compulsória, né? Você até destacou a tecnia dele, porque ele se refere de forma genérica, né? Indistintamente. Que polícia é essa? Conselho Tutelar, etc. Que polícia é essa? Comunicar a polícia rodoviária, né? Federal, enfim. Pois é. Polícia legislativa, é muito atécnico, né? Ele diz muito sobre essa coisa, né? É isso, é a ânsia da criminalização. Tem que criminalizar, tem que avisar a polícia, né? Não importa, não precisamos observar parâmetros, não precisamos observar normas. E ele traz uma hipótese de notificação compulsória, né? Que é quando o médico, há uma discordância insuperável entre o médico, o representante legal ou familiares do paciente menor, quanto à terapêutica proposta,
E aí, diante dessa discordância, o fato tem que ser comunicado, né? Um pouco que o médico lavando as mãos, né? Diante do que a resolução chama de, entre aspas, discordância insuperável, né? Relativamente à terapêutica a ser adotada naquele tratamento. Como eu dizia, a gente está vivendo um momento, talvez esse seja um momento interessante da nossa história política recente, porque é um momento em que o pessoal do nosso campo pode, não digo aplaudir, mas pelo menos concordar com um movimento político que está sendo feito pelo presidente da República, né? Que vetou um projeto de lei, o projeto de lei de número 2538 de 19, que foi aprovado no Congresso e foi levado à sanção presidencial e que foi vetado. Esse projeto de lei é um projeto que alterava ou acrescentava um dispositivo à Lei 10.778 de 2003 para a finalidade de estabelecer hipótese de notificação compulsória do médico, né, à autoridade policial, quando ele estivesse diante de indícios ou confirmação de violência contra a mulher, né? Quer dizer, aquela situação em que o médico recebe uma mulher vítima de violência, o que é bastante comum no Brasil, e o que a lei dizia nesse caso, quando você estiver diante de uma hipótese evidente de violência contra a mulher, você é obrigado a comunicar à autoridade policial, né? Isso é importante, porque, na verdade, a lei da notificação compulsória, ela já existia, ela já estava em vigor, que é a Lei 10.778 de 2003. Só que ali a notificação compulsória era para outras finalidades, né? Que não para fins epidemiológicos, de controle, né? de estatística, Isso. coisa e tal. O projeto de lei aprovado, não, ele pretendia, digamos, criar mais um gatilho para a hipótese de criminalização, né? Transformar necessariamente todo episódio de violência doméstica e familiar levada ao hospital num episódio criminal, né? Num processo criminal. Né? Como se a solução penal fosse resolver a grave questão de violência contra a mulher que a gente tem no Brasil, né? A gente ocupa o 5º lugar no ranking de feminicídio, de mortes de mulheres violentas, né? Por razões de gênero. É um dado triste do nosso país quando a gente sabe que tem a 3ª melhor legislação para prevenir a violência contra a mulher, considerado pela ONU, né? A ONU considera a Lei Maria da Penha a 3ª melhor legislação, né? E com relação a esse veto, a gente tem que afastar qualquer divergência política e pensar aí no melhor interesse da mulher em situação de violência, né? Curiosamente, as razões que fundamentaram esse veto, elas se adequam totalmente ao nosso entendimento de respeito à autonomia da mulher, né? De respeito à não revitimização da mulher, porque a mulher tem que fazer as suas escolhas, ainda que ela seja vítima de graves violências, não pode ser imposto a ela que ela se socorra do sistema de justiça criminal para sair daquele ciclo de violência que ela se encontra, né? Então, o profissional de saúde não pode fazer essa notificação compulsória para a autoridade policial. Continua valendo a notificação compulsória para as autoridades sanitárias, para fins epidemiológicos, e é muito importante que se faça. A gente tem, sim, que cobrar que essa notificação seja feita, porque esses dados são muito importantes para fomentar políticas públicas de prevenção. Recentemente foi lançado o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, lançou dados estatísticos, né, sobre violência no Brasil. Agora eu não me lembro como é o nome. Foi o relatório, o último relatório. O último relatório. E os dados referentes à violência, às violências aí, são do sistema de saúde, né? Por isso que é tão importante a gente preservar essa notificação para a autoridade sanitária, né? E a violência contra a mulher, ela pode ser epidêmica, né? Aqui no Brasil, a gente tem níveis epidêmicos de violência contra a mulher. Por isso que essa notificação é importante. É muito importante. Esta finalidade exclusiva, é muito importante. E para além, aqui, pensando aqui no Rio de Janeiro, né? Aliás, antes disso, eu vou voltar um pouquinho, né? Quando esse projeto de lei estava tramitando, a nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher do CONDEG emitiu uma nota recomendando a não aprovação desse projeto de lei. Após a aprovação da lei, a Defensoria Pública de São Paulo
emitiu uma recomendação também em favor do veto. Então, esse veto está de acordo com todo o nosso entendimento de como deve ser tratada a mulher em situação de violência, né? E aí, vindo aqui para o estado do Rio de Janeiro, especificamente, a gente tem que pensar que a gente tem determinados territórios aqui que essa mulher ela enfrenta determinadas situações que ela se depara com a violência institucional praticada pelo Estado, né? Então, muitas vezes, isso motiva essas mulheres, quando elas se encontram em situação de violência doméstica, a não se socorrer do sistema de justiça criminal para a solução do seu problema da violência, né? E é muito importante que a gente fale que essa mulher tem outras portas, tem outras maneiras de sair, de buscar a sua proteção para sair dessa violência que ela se encontra. E uma dessas portas é justamente a saúde, né? Quando ela busca um atendimento médico e ela relata que ela está em situação de violência, é muito recomendável que esse profissional de saúde encaminhe essa mulher para os centros de referência especializados, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem centros municipais, tem centros estaduais, encaminhe para a Defensoria Pública, porque a gente pode requerer medidas protetivas independentemente do registro de ocorrência. Então, essa mulher pode ser protegida ou ela pode ser orientada num centro de referência das alternativas que ela tem. Esse centro de referência pode trabalhar com essa mulher de maneira que ela resgate a sua autonomia e faça as melhores escolhas para sair dessa situação de violência que ela se encontra. Ô, Flávia, pode ter a medida protetiva sem o registro? Pode, não existe na Lei Maria da Penha nenhuma condição de que para que ela faça, para que ela se socorra das medidas protetivas de urgência, que ela tenha que registrar a ocorrência, né? É isso que eu falo. A lei foi muito criticada no início, dizendo que foi a lei que veio para punir homens. A gente tem que mudar a nossa visão, né? A gente tem que, quando a gente fala que é a lei que veio para punir homens, a gente está fazendo uma interpretação sobre a ótica masculina. A gente tem que fazer uma interpretação sob a perspectiva da mulher. A gente não tem que dizer que é a lei que veio para punir homens, é a lei que veio para proteger as mulheres, né? Se a gente for analisar a Lei Maria da Penha, 90% dela tem um caráter assistencial, preventivo e protetivo, né? O caráter repressivo dela é muito pequeno. E é um caráter necessário para poder tratar da questão da violência contra a mulher de forma adequada, né? Reconhecendo que é uma grave violação aos direitos humanos das mulheres. Esse projeto de lei, se ele prevalecer, né, porque esse veto ainda pode ser derrubado, né, pelo Congresso, ele tem um problema, me parece, né, porque além desse tudo que você falou, ele pode funcionar como uma espécie de repelente da mulher, a mulher que precisa do sistema de saúde, né? Exatamente. Porque ela pode, não vou no hospital porque o médico vai ser obrigado a comunicar, então eu não vou, eu não quero. Pois é, da mesma forma que já há muito caso de subnotificação na Polícia Civil, né, de mulheres que não vão à delegacia de polícia denunciar a violência que elas sofrem, a gente vai passar a ter também no sistema de saúde uma evasão dessas mulheres. Elas vão deixar de buscar o atendimento médico, uma vez que, da mesma forma, voltando aí àquelas resoluções do CREMERGE, né? Da mesma forma que existe a resolução do CREMERGE obrigando a notificação compulsória à autoridade policial no caso de estupro. A gente já sabe que existe uma subnotificação muito grande nos casos de estupro, porque a mulher tem medo de ser criminalizada quando ela busca o sistema de saúde relatando que foi vítima de estupro, né? Hoje em dia não se exige, a lei não faz nenhuma exigência com relação também ao registro de ocorrência para que a mulher acesse o serviço do abortamento legal, né? Uhum. Então, os profissionais de saúde, seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, não tem que fazer esse tipo de exigência, já que a lei não impõe, não há uma imposição normativa, né? Da mesma forma, as mulheres, no caso de violência doméstica, vão parar de buscar o sistema de saúde, né? Também vai haver uma fuga das mulheres desse serviço. Isso.
E Flávia, assim, como que... É por isso que eu tenho uma amiga que fala muito isso, a Isabela Blanco, né? A luta do feminismo, ele passa muito pela luta do Sistema Único de Saúde, né? Porque a mulher, muito mais do que qualquer outro, enfim, qualquer outra pessoa, ela depende e ela passa por ali, né? O tempo inteiro, né? Todo o SUS, né? E a gente vê que os protocolos do Ministério da Saúde, que foram elaborados aí nos últimos anos, atendem toda essa... Aí, quem é melhor para falar sobre isso é a minha colega Thaisa Guerreiro, que sabe tudo sobre o SUS, né? E direito à saúde, mas atende toda essa necessidade de humanização do exercício da medicina, né? De valorização do paciente como sujeito de direitos. E principalmente as mulheres, que nós mulheres temos questões relativas à saúde muito específicas nossas, né? E aí existem no Ministério da Saúde diversos protocolos que têm uma atenção específica uma atenção especial, assim, que valoriza essas especificidades da saúde da mulher. E Flávia, assim, explica um pouco pra gente, assim, por que acho que as pessoas, de uma maneira geral, têm dificuldade de entender isso. Por que deve ser um direito da mulher contar para a polícia ou não que ela foi vítima de uma situação de violência? Isso faz parte da autonomia de qualquer pessoa, né? Se você for roubado ali na esquina, você pode ir registrar a ocorrência ou não, né? E ninguém vai te obrigar a ir à delegacia denunciar, porque todo mundo, com relação a... Eu estou usando esse termo, né, denúncia, a gente sabe que não é o termo técnico, mas quando se fala em violência contra a mulher, as mulheres são muito estimuladas a denunciar, né? Você, se for vítima de qualquer crime aí relativo à violência urbana que a gente vive hoje em dia, você não vai ser obrigado de forma alguma a ir à delegacia denunciar essa violência que você foi vítima, né? E parece que querem impor à mulher mais modelo uma vez a gente diferente. volta àquela história de regular, tutelar os nossos direitos, né? Como se as mulheres não pudessem ser sujeitas das suas escolhas, né? Exato. E assim, Flávia, eu fico pensando também no seguinte, parece óbvio, quer dizer, a melhor forma do médico atuar na interrupção do ciclo da violência não é estabelecendo a comunicação daquilo para uma autoridade policial. Quer dizer, se os médicos brasileiros, lato sensu, né, de forma geral, já não tem preparo para lidar com a situação da violência, imagina a delegacia de polícia, né? O que salva, assim, a gente tem as delegacias especializadas e até a gente sempre faz essa recomendação para a mulher que quiser acessar o sistema de justiça criminal, que faça através da DEAN, que vai ter um atendimento mais qualificado. O que a gente tem que ter em perspectiva, a Lei Maria da Penha, no artigo 8º, inciso 1, no artigo 8º, ela traça diretrizes de políticas públicas. No inciso 1º, ela estabelece uma integração operacional entre as instituições do sistema de justiça, com as áreas de segurança pública, psicologia, serviço social, saúde, educação. Então, todos esses atores integram a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente tem que atuar, cada um dentro da sua esfera e dentro da sua especialidade, mas de forma integrada. Então, é importante que os atores do sistema de saúde, os profissionais da saúde, dialoguem também com esses outros atores da rede, né? Por isso que a gente fala, por isso que eu gosto tanto da Lei Maria da Penha, né? Ela é interdisciplinar, e para a gente que é do sistema de justiça, eu acho muito bacana ela trazer essa integração, a gente sair da nossa zona de conforto e dialogar com as áreas da psicologia, da área assistencial, serviço de saúde, educação. É muito importante que a gente, de fato, atue de forma integrada. Né? Claro, claro. E seria muito mais útil, né, por exemplo, que uma lei que estabelecesse uma hipótese de notificação, por exemplo, por centro de referência. Muito mais importante ter esse link aí do serviço de saúde com o centro de referência. Né? Que o centro de referência ele é dotado de psicólogas, assistente social, tem advogada também para orientação e encaminhamentos. Né?
Veja bem, eu não estou falando aqui que a mulher não deve denunciar. A mulher, se quiser, ela pode denunciar e deve. No exercício Mas essa da mulher, autonomia da vontade. Né? Exatamente, tem que fazer isso de forma livre. Então, num primeiro momento, a mulher que está fragilizada, que acabou de ser vítima de uma violência grave, a ponto de ser atendida no sistema de saúde, o melhor encaminhamento é para o centro de referência. E lá ela vai ter o apoio que ela precisa para fazer as suas escolhas, ainda que seja ir à delegacia de polícia e denunciar. Né? Então, ela vai exercer essa escolha de uma forma livre. Ela vai optar por denunciar ou não, ou até mesmo a voltar para aquele relacionamento abusivo que ela vivia. Né? Ela precisa elaborar essa situação que ela está vivenciando e ela precisa ter ferramentas próprias para ser a protagonista do processo da saída dessa situação de violência. Né? Isso toca num ponto importante, Flávia, porque o Brasil, né, enfim, onde prevalece o patriarcado, e isso é muito evidente nas nossas relações econômicas também, quer dizer, às vezes a mulher, a opção é voltar para o relacionamento abusivo por razões de sobrevivência dela e dos filhos, né? E só ela é capaz de botar esses dois valores na balança, né, e ver o que naquela quadra histórica ela tem condição de fazer. A gente tem uma série de fatores aí que contribuem para que essa mulher acabe retornando à situação de violência, né? A gente tem a dificuldade econômica, tem uma dependência emocional também, todo mundo atribui muito à dependência econômica, né? Mas existe sim uma dependência emocional. A gente tem esse modelo patriarcal, um modelo familista, né? Às vezes a mulher não tem uma rede familiar que a apoie nas suas decisões. E muitas mulheres que, quando decidem romper e buscam o sistema de justiça como solução para a saída da situação de violência, elas acabam não encontrando o atendimento adequado, seja na delegacia de polícia, seja na própria defensoria pública, e seja no Poder Judiciário. Né? Recentemente foi lançada o resultado de uma pesquisa no CNJ, que o CNJ encomendou ao IPEA, e deixa muito evidente assim, o quanto os atores do sistema de justiça ainda têm que trabalhar e evoluir com relação à compreensão de como a gente deve trabalhar com a violência contra a mulher. Né? Eu digo que a gente tem que colocar a lente de gênero e entender toda essa dinâmica social que coloca a mulher numa posição desigual, né? Dessa relação assimétrica de poder entre homens e mulheres. Né? A gente tem aí uma igualdade estabelecida, mas, na prática, essa igualdade ainda não foi implementada. Né? Eu gosto muito de fazer uma referência à professora Lia Zanotta. Ela fala que, eu acho que é mais ou menos assim, o Brasil de hoje não é o Brasil do passado, mas esse modelo aí que coloca a mulher numa situação desigual ainda permanece na memória social. Né? E aí eu volto lá nas ordenações filipinas. Por que a gente tem tanto feminicídio? Né? Por que a gente ocupa aí o 5º lugar no ranking mundial de mortes violentas de mulher? Né? Como isso é legitimado pela nossa sociedade? Tem um trecho aí dessa pesquisa. A pesquisadora assistiu diversas audiências e ela narra na pesquisa como foi o depoimento da mulher em audiência. Né? Então, perguntas assim, o promotor perguntando, mas o que você fez para ele agir assim? Né? Você estava tendo um caso, aí o advogado do réu, você estava tendo um caso? E ela respondia, como eu ia ter um caso se ele não me deixava sair de casa? Né? Então, assim, qual o tratamento que as mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar, ou eu vou até ampliar, não só a violência doméstica e familiar, a violência de gênero, né? Vou trazer aí as vítimas de estupro que não, fora do contexto da violência doméstica e familiar. Que tratamento nós, mulheres, temos pelo sistema de justiça quando a gente está nessa posição de vítima?
né? Qual é a nossa proteção, quais os direitos que nós temos, né? Por isso que a gente vem trabalhando muito na Defensoria Pública essa figura da assistência à vítima, para trazer um mínimo de igualdade para essa mulher nessa relação que já é uma relação desigual de poder, né? Para que essa mulher possa ter o mínimo de condições para estar presente numa audiência diante do seu agressor e possa narrar todos os fatos da forma mais clara e de acordo com a verdade, sem que ela seja revitimizada pelos atores do sistema de justiça que estão ali presentes naquela audiência. Sim, né? Sem dúvida. Porque é isso, né? A vítima, sobretudo nos crimes contra a liberdade sexual, ela parece que ela funciona só como um signo habilitante do exercício do poder punitivo. Ela não tem nenhum protagonismo naquela... Eu acho que é um pouco pior, assim, que há uma tendência a justificar aquela violência que ela sofreu, né? Na verdade, a minha colega Simone Estrelita fala muito bem sobre isso. A vítima passa a ser inquirida, né? É um sistema inquisitivo com relação à vítima de violência de gênero, né? É um tratamento bem diferenciado do que é dado a uma vítima de uma violência patrimonial. Certo. Né? Imagina a situação. Você está dirigindo com seu carro, com um relógio aí caríssimo, com a mão para fora. Qual vai ser o promotor de justiça ou advogado de defesa que vai perguntar assim, mas o que você fez, o que você estava fazendo que acabou sendo roubado? Né? Mas por que você estava usando esse relógio caro? Que é isso que as mulheres que estão em situação de violência de gênero passam, né? O que você fez para ele ser agressivo com você? Que roupa você estava usando para ser vítima de um crime de estupro? Né? Vamos tentar colocar nesses termos para poder entender bem qual é a posição da vítima e por que ela precisa de uma proteção especial quando ela está nessa posição diante do sistema de justiça, né? E numa audiência, numa delegacia de polícia, quando a gente está falando aí de segurança pública, né? Quando ela está sendo ouvida na delegacia de polícia, quando ela está passando por um exame de corpo de delito. Tem que ter um olhar diferenciado e acolhedor para as mulheres que vivenciam a situação de violência. Claro, perfeito. Você tem toda a razão. É muito pior do que mero signo habilitante de Não poder. é? Tem toda a razão. E curioso, né, Flávia? A gente lendo a justificativa... Estou trazendo a lente de gênero para você. Claro que eu... Eu entendo aí que a sua pegada é toda da defesa criminal. Isso. Né? Assim como os meus colegas defensores públicos, né? A nossa atribuição natural é a defesa criminal. Mas a gente não pode deixar de ter em consideração que, dentre as nossas atribuições, está lá na nossa lei orgânica, que é a defesa da mulher vítima de violência doméstica e a assistência também às pessoas vítimas de violência sexual. Está lá no nosso artigo 4º, dentre os incisos da nossa Lei Complementar 80. Não, sem dúvida. Eu aprendo muito com você, com a Renata Tavares, que esteve aqui também falando um pouco sobre esse tema, né? A importância da assistência jurídica à vítima, né? Como que isso pode humanizar o sistema de justiça, né? Exatamente. Exatamente, é trazer um olhar humanizado, né? E eu lendo a justificativa do veto, né, do presidente da República, parece que pelo menos ali quem escreveu era uma pessoa com um olhar humanizado, porque as razões do veto são interessantes. Ele diz, isso vulnerabiliza ainda mais a mulher, tendo em vista que, nesses casos, o sigilo é fundamental para garantir o atendimento à saúde, sem preocupações com futuras retaliações do agressor, especialmente quando ambos ainda habitam o mesmo lar ou ainda não romperam a relação de afeto ou dependência. Em uma palavra, hipocrisia. Né? Quer dizer, super progressista, né? Um governo desse não tem condição nenhuma de assinar um tipo de manifestação dessa. Claro que isso é uma hipocrisia, né? As intenções do Bolsonaro com o veto a essa notificação compulsória, elas são diferentes e a gente sabe quais são, né? Verdadeiramente falando aqui, a gente sabe quais são. Ele está olhando para uma outra coisa, ele quer que os agressores se proliferem, né? Ele quer acabar com, enfim. Eu tenho, não sei se isso é uma percepção assim do final do ano para cá, diante do aumento do número de violência contra as mulheres e
vários projetos de lei aí querendo alterar a Lei Maria da Penha, muita gente falando sobre combate à violência contra a mulher, né? Vamos adotar mecanismos para combater de forma veemente a violência contra a mulher, seja na esfera estadual como na esfera federal, todo mundo quer tratar sobre esse assunto. Eu estou percebendo isso como um grande... O combate à violência contra a mulher, eu temo que esteja virando um capital político. Da mesma forma que se fala do combate à fome, erradicação do analfabetismo, combate à criminalidade, né? São situações que, com as políticas existentes, nunca vão se resolver, né? Mas é um grande capital político. A minha grande preocupação é que, diante da Lei Maria da Penha, que ela é perfeita, na minha opinião, né, e existem medidas assistenciais, aí, diretrizes de políticas públicas que precisam de regulamentação para serem implementadas, e a gente não vê projetos de leis efetivos para implementar essas políticas públicas assistenciais de forma que de fato poderiam prevenir e erradicar a violência contra a mulher. A gente vê diversos projetos de lei que tendem a criminalizar mais, né, mas que, de fato, não vão resolver o problema da violência contra a mulher. E aí eu me questiono, há uma vontade política em erradicar e prevenir a violência contra a mulher, ou há uma vontade política em tornar isso um grande capital político? É incrível essa sacação mesmo, né? E me parece que quando virar capital político de vez, aí é que a gente não vai... eu acho que aí que a gente não vai caminhar mesmo. Né? Na minha modesta opinião, já virou um capital político, porque a gente... na minha prática diária, cotidiana, trabalhando com violência contra a mulher, né? Ao mesmo tempo que há um discurso efetivo no combate à violência contra a mulher, assim, um discurso veemente, a gente vê uma falta de investimento nos centros de referência, né, que começam a ficar sucateados, as profissionais que ali trabalham começam a trabalhar numa situação de precarização do serviço, quando a gente sabe que é um serviço fundamental e essencial para que a mulher saia desse ciclo de violência que ela se encontra. Né? Exato. E eu queria pegar exatamente esse gancho que você colocou, quer dizer, hoje, muito mais do que antes, a gente vive uma situação de precariedade absoluta no que diz respeito aos investimentos que poderiam estar ali, de alguma forma, ajudando na construção de políticas públicas que efetivamente reduzissem índices, que efetivamente atuassem na causa dos problemas, que efetivamente encerrasse ali algum tipo de proteção à mulher, né? Isso está muito escasso. E não é só na questão das políticas públicas em proteção, vamos dizer assim, a mulher não. Qualquer política pública, né, que objetive proteger minorias, né, e aí minorias no sentido amplo da palavra, elas estão escasseando, porque os recursos estão todos sendo direcionados para outras prioridades, né, rolagem da dívida, enfim. Não que antes fosse muito diferente, mas era. Assim, não era, mas era, quer dizer. Falando especificamente de violência contra a mulher, a gente houve um período, assim, viveu aí anos de investimento nas políticas públicas mesmo, né? A gente tem os centros de referência tiveram muito investimento, né? Os serviços tiveram muito investimento, houve a política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, toda uma política que foi implementada que hoje em dia a gente vê que não está sendo dado continuidade a essa política, muito pelo contrário, está havendo um desmonte de toda essa política. Né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. E a esse desmonte, a esse processo de desinvestimento, a gente viu nascer uma lei muito esquisita, para ser sincero, enfim, uma lei muito estranha, né? Uma lei a Lei 13.871 de 19, que estabeleceu alterações, acréscimos à Lei Maria da Penha, mais precisamente ao seu artigo 9º, para dizer que o sujeito que fosse agressor de mulher deveria, e essa mulher, então, vítima de violência, foi tratada pelo SUS, a responsabilidade por arcar com os custos desse tratamento no SUS, deve, então, a partir dessa lei, recair sobre o agressor, né? Quer dizer, o agressor da mulher. O agressor da mulher em situação de violência de gênero, esse é o recorte da lei, né? Específico, deve, a partir dessa lei, ressarcir o SUS pelos custos que o SUS teve com o tratamento daquela mulher, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre essa... A gente já começa
que essa medida implica em quê na vida das mulheres, né? A gente percebe que é uma medida que tem um viés punitivo em detrimento ao viés protetivo, que a gente preconiza e que está justamente nesse artigo 9º de caráter assistencial. Salvo engano, esse mesmo artigo fala que a mulher em situação de violência, ela tem estabilidade no emprego, né? Mas é um artigo que necessitaria de implementação efetiva, né? De uma regulamentação para que houvesse previsão do benefício previdenciário adequado, porque isso não pode ser um ônus do empregador, claro. Né? E a gente não vê o projeto, existe projeto de lei já mais antigo na Câmara dos Deputados, mas que não avança. E, ao mesmo tempo, um projeto desse avançou muito rápido, foi aprovado, foi sancionado. Né? E aí, assim, graças à Defensoria Pública de São Paulo, recentemente conseguiu uma decisão, salvo engano, no STJ, prevendo essa estabilidade, que prevê essa garantia da estabilidade de emprego à mulher, vítima de violência, né? Às custas do poder público. Claro. Porque isso não pode ser um ônus do empregador também. Claro, né? Claro, sem dúvida. E essa lei que esquisita, né, que a gente está tratando aqui... Temos muitas coisas esquisitas por aí, né? Exato. Mas ela assim que eu a vi, ela me pareceu um pequeno passo, um grande passo em direção rumo à privatização do sistema de saúde, né? Quer dizer, quando você impõe a um particular... O governo Bolsonaro nunca pensou em obrigar, por exemplo, que as empresas de cigarro arcassem com os custos de tratamento de câncer de pulmão, né, e tudo mais. Mas tudo bem, o agressor de mulher vai ter que pagar agora os custos. Né? Mas me parece isso, quer dizer, a hora que você estabelece o SUS é um pouco tem que ser tratado como uma instituição sagrada, é pública, universal, Sim. Ela é por princípio universal, ela é por princípio público. Isso não pode ser. Isso é uma conquista. Eu acho que é a principal conquista da Constituição de 88. Né? Sim. Nossa, assim, é um direito de todos os brasileiros, não só daqueles que precisam do sistema de saúde pública. Exato. Né? Isso nos distingue positivamente de países como os Estados Unidos, por exemplo, né? Que não tem nada nem perto do que é o SUS brasileiro, com todas as mazelas, todas as questões, todas as dificuldades, mas é um belíssimo sistema de saúde, construído aí por médicos, por profissionais comprometidos, enfermeiros, enfim, tudo mais. E aí, quando eu vi essa lei, a sensação que eu tive foi essa. Quer dizer, isso é um passo consistente rumo à privatização do sistema. Verdade, né? Tem toda a razão. Quer dizer, querer estabelecer uma economia privada. Né? E que não traz nenhum benefício à mulher. Exato. Né? Exato. A gente não... O que a mulher ganha com isso? Isso ignora, não a realidade da violência doméstica, mas ignora a realidade da seletividade do sistema penal. O sistema penal brasileiro, sobretudo, ele é absolutamente seletivo. E a Lei Maria da Penha, por mais que ela seja digna de elogios, ela não foge à regra geral da seletividade. Ela seleciona prioritariamente homens pobres. Aí eu vou usar e discordar um pouco de você. Quem seleciona esses homens pobres não é a Lei Maria da Penha. São os operadores. Né? Exatamente. Assim, todo mundo gosta muito de falar que a violência doméstica é um fenômeno democrático, que atinge mulheres mais favorecidas economicamente, da mesma forma que atinge mulheres mais vulneráveis economicamente, né? Mais vulnerabilizadas economicamente. Eu acho que isso é uma grande falácia. As mulheres mais vulnerabilizadas economicamente, elas são atingidas muito mais perversamente pela violência doméstica. Né? E aí, voltando aí nessa sua observação, são as mulheres que raramente se socorrem ao sistema de justiça criminal para a solução dos seus problemas, mas que vão buscar o atendimento no SUS. Né? Mas que vão buscar o atendimento no SUS. Porque a mulher que tem dinheiro, ela vai para uma clínica particular, para um hospital particular. Né? E aí, assim, isso é uma coisa que eu estou agora pensando aí, provocada pela tua pergunta. Né? Realmente, vai punir esse sujeito economicamente, mas também é uma medida que acaba de forma transversa punindo essa mulher. Claro. Porque... se ela continuar no relacionamento, ela economicamente vai ser atingida, né? Porque é aquele homem ali provedor.
E até porque o regime geral do casamento ou é o da comunhão parcial. Ou se ela se consegue sair, romper aquele ciclo da violência, aquele homem também não tem uma condição financeira favorável, mas muito provavelmente eles têm filhos e ela vai precisar que ele pague pensão alimentícia para os seus filhos, né? Então a gente se depara aí nessa situação paradoxal, né? Claro. Foi favorável às mulheres essa medida? De forma alguma. Eu não tenho dúvidas de que essa medida em nada favoreceu as mulheres. Eu uso agora, até depois dessa tua provocação aí, dizer que pode até prejudicar em muito as mulheres. Claro, tá bom. Eu estou aqui pensando na situação que a mulher vai estar cobrando do ex-agressor dela a pensão alimentícia e ele vai estar ao mesmo tempo respondendo à execução da dívida ativa da União, porque ela foi atendida num hospital. Qual é a prioridade aí, né? Qual é a prioridade? Ressarcir os gastos lá do SUS ou a pensão alimentícia? Não, sem toda a razão. Mas o que eu queria dizer, tendo me pronunciado de forma errada, é que... A gente não erra, a gente se equivoca. Bom, não, e, assim, eu estou achando muito legal, aí você vem com esse olhar... aí da defesa criminal e da criminalização. Sim, né? Claro. E eu venho trazendo uma perspectiva de gênero para esse teu olhar. Assim, uma conversa que eu gostaria muito de ter com muitos colegas meus, mas que eles já entendem que a Lei Maria da Penha é uma lei punitivista e pronto, acabou. Raiz, né? Defensor raiz. Entendo, assim, acho que eles têm uma atuação fantástica, mas a gente precisa entender as diversas vulnerabilidades, não só a vulnerabilidade de uma pessoa acusada de um fato típico, né? E era isso, o que eu tentava dizer exatamente isso. Os processos de criminalização secundária, eles priorizam, a seletividade, ela rege a atuação no processo de criminalização secundária, quer dizer, e homens pobres são muito mais selecionados pelos sistemas que operam a Lei Maria da Penha do que homens ricos, né? Pelas razões que a gente está cansado de conhecer. Da mesma forma que mulheres pobres são muito menos protegidas pela Lei Maria da Penha do que as mulheres ricas. Ricas e remediadas. Né? São as mulheres que menos buscam a sua proteção, acabam justamente por essa situação. Muitas vezes ela é mãe de uma vítima de violência institucional, né, de violência do Estado. Até o seu marido, que é o seu companheiro, que é o seu agressor, pode ser também vítima de uma violência do Estado. E aí ela acaba não se socorrendo do sistema de justiça, e aí eu não vou nem falar do sistema de justiça criminal, porque eu acho que a Lei Maria da Penha tem essa característica híbrida, né? Principalmente falando das medidas protetivas de urgência, ela deixa de buscar as medidas protetivas de urgência, até porque o oficial de justiça dificilmente vai entrar naquele território para cumprir a medida. Para cumprir o mandado de intimação. Sim. Né? Claro. Então, assim, a proteção é seletiva. Né? A gente tem a seletividade aí do sistema que operam a criminalização, mas também dos também que tem operam uma seletividade proteção, protetiva claro. Da mulher vítima de violência doméstica. Claro. Você está me trazendo diversas provocações hoje aqui. Você muito mais, não tenho dúvida nenhuma. Poxa, Flávia, é muito legal. A gente está aqui chegando ao final do nosso episódio de hoje. E eu queria dizer aos ouvintes que eu fui agraciado aqui com 2 lindos presentes. Um deles é um livro chamado Entre a Morte e a Prisão, Quem são as mulheres criminalizadas pela prática do aborto no Rio de Janeiro. É um livro publicado pela Defensoria Pública e pela Coordenadoria da Defesa dos Direitos da Mulher. Quando você estava quem coordenou esse trabalho todo, foi um grupo de trabalho coordenado pela Arlanza. A Arlanza foi coordenadora de defesa dos direitos da mulher antes de mim. Acho que ela se aposentou. Foi publicado na sua coordenadoria. Eu já estava. Ela coordenou todo esse trabalho maravilhoso. Os textos estão riquíssimos. Tem a pesquisa que a Carolina Aber fez sobre as mulheres, com o perfil das mulheres criminalizadas que responderam ou respondem a processos pelo crime de aborto no TJRJ, né? Foi coordenado pela Arlanza, que precocemente se aposentou, mas é maravilhosa. Ela que foi responsável por todo esse trabalho da Defensoria Pública. Se hoje em dia a gente está bem estruturado com relação à defesa dos direitos da mulher, a gente deve isso à Arlanza.
né? E essa outra cartilha... Isso. Gestação, parto e puerpério. Conheça seus direitos, que é uma cartilha. Foi uma parceria que a gente fez com a Associação de Doulas. A Doulas. Ela fala dos direitos das mulheres durante a gestação, parto e puerpério. Traz muitas informações importantes. A gente entende que a partir do momento que a mulher tem informação, ela sabe acessar melhor os seus direitos, né? E ela estabeleceu um canal para denúncias de violência obstétrica. Então, tem uma referência aí, é um canal www.violenciaobstetricafale.com.br, não tenho certeza, mas tanto a cartilha quanto a revista estão no site da Defensoria. Quem quiser acessar a versão virtual tem no site da Defensoria. E todas as denúncias que a Associação de Doulas receber através desse canal, elas vão ser direcionadas ao nosso núcleo especializado, o NUDEM, que é o Núcleo para Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência de Gênero, né? Que, havendo o NUDEM tendo atribuição, sendo qualquer violação aqui no estado do Rio de Janeiro, o NUDEM pode fazer assistência a essa mulher. Não sendo aqui do estado do Rio de Janeiro, ou havendo necessidade de qualquer encaminhamento, o NUDEM pode encaminhar para outras defensorias de outros estados, né? Legal, muito bom, muito bom. Tá aqui, eu vou linkar as referências, essas publicações no final do nosso episódio, como a gente sempre faz. E Flávia, eu vou te passar a palavra para você fazer suas considerações finais, se despedir da nossa audiência, mas antes disso eu queria fazer duas coisas. A primeira é te dizer que quando eu te passar a palavra, eu quero muito que você dê para a nossa audiência qualificada a indicação de um livro. Opa, tem um fresquinho para dar agora. Isso, é uma indicação que a gente pede sempre. Não sei o que livro que está na sua cabeça, mas eu sempre peço que esse livro não seja um livro propriamente jurídico. Mas eu preciso dar uma indicação de um livro propriamente jurídico. Não tem problema nenhum, você está livre. Mas antes de te passar a palavra para isso, eu queria te agradecer de uma forma especial o fato de você ter aceitado o convite e o fato de você ter levado esse papo aqui de forma tão espontânea, tão crítica e tão consistente. E eu me senti realmente acolhido, porque esse é um tema de vocês, né? Esse tema, os 3 pontos que a gente tratou aqui hoje são temas das mulheres, né? Uhum. Não é um tema dos homens, é um tema que eu só me meto enfim, porque eu me interesso contribuir. muito. Vocês são sempre bem-vindos. Exato, né? porque eu quero contribuir, porque eu quero estar sempre numa linha enfim, quero estar próximo, né? Uma temática que me interessa. Mas esse tema, quem tem que falar dos direitos da mulher é a mulher, quem tem que proteger a mulher é a mulher, quem tem que empoderar a mulher é a mulher, e eu tenho muita clareza do meu lugar, né, nessa luta. Eu quero estar na trincheira, né? É um aliado. Exato. E a gente precisa de aliados. Exatamente. Né? E você me deixou realmente muito à vontade. E eu confesso que antes eu não te conhecia, né? Eu confesso que eu estava receoso de tocar esse episódio hoje por razões muito particulares mesmo, que dizem respeito a isso. Essa minha pouca familiaridade com o tema, a minha condição de homem e tudo mais. Mas eu queria te agradecer de uma forma especial, que eu nunca fiz com outros convidados, porque realmente você me deixou completamente à vontade para tratar do assunto e para falar coisa errada, para ser corrigido, para contribuir, para provocar. Então, isso é muito legal. Obrigada. Então, eu queria te passar aí a palavra para você dar essa dica e para você se despedir. Graças à sua sensibilidade aí, né, com relação às questões ligadas a direitos humanos, né? Qualquer luta por direitos, por reconhecimento de direitos das mulheres está associada a direitos humanos. A gente não pode deixar de ter isso em perspectiva, né? Já que você pediu um livro não jurídico, eu vou indicar o Feminismo, acho que é Feminismo para os 99%, recomendo. E vou indicar um livro assim fresquinho que está saindo do forno, da Soraya Mendes, Direito Penal Feminista, né? Ela vai falar de muita coisa que a gente hoje conversou aqui, e a gente precisa ter referências de mulheres, né? A gente precisa que tanto a nossa literatura quanto os nossos livros técnicos jurídicos, a gente tem que ter essas referências de mulheres, porque as mulheres estão produzindo, né? A gente produz e a nossa produção é qualificada também. A gente tem que ter esse reconhecimento, e eu recomendo muito o livro da Soraya Mendes.
Queria agradecer essa oportunidade aí de falar sobre direitos das mulheres, de falar sobre assistência à vítima. A gente vem fazendo um trabalho de fortalecimento dessa atuação, que é muito importante, de conscientização dessa atuação. E, assim, qualquer canal que a gente possa difundir aí para os atores do sistema de justiça, essa necessidade de atuar, seja na defesa criminal, seja na assistência à vítima, sob uma perspectiva de gênero, né, colocando essa lente de gênero, é muito importante, né? A gente tem que sensibilizar todos os atores do sistema de justiça para uma atuação com essa perspectiva. E, para concluir, eu queria incluir na minha bio, que eu não falei aí quando começou, que eu também sou mãe de 2 filhos, tenho o Rodrigo de 12 anos, tenho a Beatriz de 12 anos, e é muito importante para a gente, mulher... São gêmeos? Não, desculpa, eu falei a Beatriz de 12 anos. É porque ela é uma menina de 9 anos, mas que ela é muito avançada, assim, eu não gosto da palavra empoderada, mas ela tem total consciência da sua autonomia como mulher, né? Ela, às vezes, me deixa até numa situação difícil, pensando, nossa, como é que essa menina está falando uma coisa dessas, né? Porque nós, mulheres, temos que colocar isso no currículo, isso tem que fazer parte do nosso currículo, seguindo aí uma tendência que foi inaugurada pelas acadêmicas, né, quando lutaram para que fosse incluído no currículo Lattes a maternidade, porque isso acabava causando um atraso na evolução acadêmica das mulheres, né? A gente também, na nossa vida profissional, acaba tendo uma situação diferenciada em razão da maternidade, que é um fenômeno exclusivo nosso, né? Então, se hoje eu estou aqui, eu tenho que colocar que eu sou mãe de 2 crianças, que isso me impôs alguma dificuldade no meu caminho profissional, assim, uma desigualdade com relação aos meus colegas, mas eu também tenho que reconhecer que essa dificuldade não chega nem próximo, nem perto da grande maioria das mulheres brasileiras aí, que hoje em dia chefiam famílias, né? E a gente vem percebendo, já tem aí muita gente falando sobre esse fenômeno da feminização da pobreza, né? Deixo aí essa reflexão para os seus ouvintes, né? Para a gente ter uma sensibilidade com as mulheres de um modo geral, porque a situação ainda é muito desigual, principalmente para eu acho ruim a gente falar um grupo vulnerabilizado quando a gente tem uma grande maioria, né, quando é um grupo muito grande. Né, eu até me referi minoria, mas eu falei, né, minoria no sentido... Até eu vou concordar, não é minoria em direitos. Isso. Minoria em exercício de direitos, né? E aí fica essa minha reflexão e agradeço a oportunidade. Perfeito. Muito bom, muito legal. Adorei esse episódio. Bom, pessoal, então chegamos aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos. Só para lembrar a todos vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, em quase todas as plataformas de áudio, iOS, SoundCloud, YouTube, Spotify. Temos também o e-mail seguranca2direitos@gmail.com para falar com todos vocês. Eu adoro receber recados por qualquer dessas ferramentas que a gente disponibiliza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e até a próxima semana.